colocar um pezinho na frente, né? Deixa eu ver. Pega uma almofada. Coloca, ela fica. Coloca ali que ela não escorrega. Pessoal, boa tarde. Boa tarde! Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Paulino Costa, mais conhecido na minha missão como a São Fran. Tá? Depois vocês vão entender o porquê do São Fran. E sempre que a gente inicia uma palestra de testemunho da minha vida, de sacrifício, de trabalho, de honra ao verdadeiro Pai, eu apresento a minha família. Foi sempre o verdadeiro Pai pediu para me se apresentar. Sempre, quando eu ia fazer alguma palestra na Coreia. Essa é minha esposa, Paty Isabel Escobedo Quispe, peruana. Eu sou Francisco Maria da Costa, eu sou brasileiro, cearense. Somos casados desde 95. Temos 3 filhos. Minha filha mais velha, Thalia Quispe Costa, né? Mulher casada, com 2 netos. E meu filho do meio, Juan Escobedo Quispe Costa, está com a gente. E o meu filho mais novo, que também já está casado, que é o Alejandro Escobedo Quispe Costa. Então essa é a minha família. Eu e a minha esposa somos casados desde 95, mas recebemos a bênção do verdadeiro Pai em 97. Vocês vão entender também o que nós recebemos em 97 ao longo do meu testemunho. Okay? Só para você entender. Obrigado. Bom, gente, assim, meu testemunho, a minha história de vivência com o verdadeiro Pai, ele se separa em 2 etapas, tá? A primeira etapa é o momento em que eu fui escolhido para servir ao verdadeiro Pai. É uma coisa que, quando eu conheci o movimento da unificação, conheci o princípio divino em 1993, fiquei membro interno no Seminário Central por um longo período de tempo, estudando o princípio, estudando as palavras do verdadeiro Pai, entendendo o valor do amor e da construção do homem e a formação de uma família e de um ser como eu. Mas nunca deixei de lado o meu amor pela arte marcial. Em todos os lugares que eu estava, eu sempre procurava praticar. No Seminário Central foi uma base muito grande para mim. Tem uma longa história no Seminário Central sobre isso, mas passei um período de tempo lá e, saindo do Seminário Central, eu vim para a sede central. Fiquei como um membro interno por um longo período de tempo na sede central, fazendo restaurações, viajando em projetos, né? Fizemos a construção do templo, ajudei na construção do templo, foi onde eu tive o privilégio e a honra de conhecer o pastor Elias, quando a gente estava na construção do 5º andar, né? O pastor Elias era um dos cabeças que administrava, e eu era membro interno na época, então eu estava ajudando naquela construção lá. Não o templo embaixo, o templo já estava construído, não foi minha época, foi outros irmãos mais antigos. Eu já fui na época terminando o 5º andar, que era onde ia ficar nosso pai. Estava já numa preparação para que nosso pai viesse ao Brasil. Enfim, mas sempre eu treinando arte marcial. Nessa época eu treinava bastante taekwondo, sou faixa preta de taekwondo, e, né, então estava sempre treinando. Nesse período de tempo, eu tinha uma vontade, um amor muito grande de poder conhecer o nosso pai. Mas nunca eu tive a oportunidade, tive chance. Quando nosso pai veio ao Brasil a primeira vez, era tanta gente que eu não consegui somente ver o rosto dele de longe. Somente consegui ver o rosto dele de longe, mas aquilo para mim já foi muito gratificante para a minha vida espiritual, para a minha fé. Porque eu precisava conhecer, eu ia muito falar em seminários,
em projetos, quando a gente saía para restauração, eu falava, nossa, eu conheço você pessoalmente. E ao passar do longo tempo, depois que nosso pai veio ao Brasil e voltou de novo para a Coreia, aí teve o processo da bênção, né? E nesse processo da bênção, eu quero que vocês entendam bem a minha posição e finalidade. Em 93, eu já era membro interno do Seminário Central, eu estava recente, membro interno, e veio um grupo de jovens fazer um seminário lá, participar do Seminário Central, que chamava o Seminário do CARP. E aí foi onde veio a minha esposa, veio junto, ela tinha acabado de chegar do Peru, não falava português. E ela tinha acabado de chegar e veio fazer esse seminário. Ela também não ensinou nada do princípio divino. Eu estava recente também, acho que eu estava 2, 3 semanas no Seminário Central. Tinha acabado de chegar de Brasília, estava como membro interno. Estava conhecendo o princípio divino e ela veio para conhecer. E eu já falava um pouquinho de espanhol. Aí quando ela veio, entrou no seminário, a gente se olhamos e Deus falou assim, falou para mim, essa é sua esposa. Aí eu falei, Senhor, essa é sua esposa. Eu não sei se no coração dela foi a mesma voz que ela ouviu, mas eu acredito que foi a mesma voz. Como a gente está se olhando agora, eu quero se olhando. Então ficou isso. Mas tudo bem. Eu estava no processo de educação espiritual, de entendimento religioso, e ela também. Mas para isso eu fiz várias e várias condições internas dentro de mim. E ela também. Para que se a realidade de Deus fosse a que eu tinha visto, ela ia ser minha esposa. E Deus trabalhou em cima disso, eu trabalhei em cima disso com sacrifícios. Mas, enfim, chegou a bênção de 95. 95 aí. Eu fiz muitas condições, muito jejum. Fiz 7 dias de jejum para me purificar para a bênção. Depois fiz mais 3 dias de jejum para merecer ela. E pedi a Deus, Senhor, ela tem que ser minha esposa. Você tem que me abençoar com ela. Enfim, chegou a listas de noivado, veio da Coreia. Eu estava no andar do show dos homens, aí um irmão chegou para mim e falou, Maurinho, já saiu a lista, a lista acabou de chegar na Coreia, está lá embaixo. Eu falei, nossa Senhora, vou lá, não vou. Falei, eu preciso ir tomar a ceia. Eu fui. Desci, cheguei lá no mural, procurei meu nome, acho Francisco Moreira da Costa. Fui para frente. Minha esposa era Filipinas, que foi indicada como minha esposa. Eu falei, Senhor, o meu jejum, minhas orações, será que não serviu? Será que eu fiz alguma coisa errada? Então, eu rapidamente voltei, subi e procurei a minha figura central. Na época, o pastor Simão Fernandes. E eu falei com ele que eu não queria. Eu não queria comprometer aquela jovem Filipinas e nem atrapalhar a vida dela. Porque eu poderia aceitar a bênção ali naquele momento, mas ia se quebrar lá na frente. Então eu rejeitei, pedi perdão a Deus, e fiz uma carta para o punho e mandei para Filipinas. Fui abençoado com outra, participei da bênção. A minha esposa também com esse conflito, mas a gente nunca tinha conversado, era só olhares. A gente nunca nem tinha se tocado. Nunca nem falei para ela que eu gostava dela, que eu tinha aquele sentimento por ela. Deixei na mão de Deus. E ela também.
mas eu sentia que ela gostava de mim, eu sentia uma energia positiva. Mas tudo bem, ela foi para a bênção, eu falei, Senhor, então ela vai para a bênção. E aí me ficou uma tristeza no meu coração, lógico, né? Mas ela foi para a bênção, mas aí eu passei a feira, falei, não, então eu vou ter que fazer uma condição. Então eu fiz uma condição de ser membro externo, né? Então comecei a trabalhar com esporte, eu saí da sede central de membro interno, passei a ser membro externo. Deu um emprego, né? Dentro da minha profissão, comecei a trabalhar. E comecei a esquecer isso, até mesmo para não atrapalhar a bênção dela. E eu também não criar mais nenhuma ideologia de pensamentos na minha cabeça. Então, tive que me afastar. Me afastei. Mas a bênção dela se quebrou. Por sérios motivos, se quebrou. E ela ficou meio perdida. Aí ela me ligou. Ligou para a sede central. Para saber, mas eu já não era mais membro interno. Aí falaram, não é mais membro interno, ele é membro externo, só vem aqui nos domingos. Aí quando eu fui no domingo no sermão de manhã, o irmão que fazia parte da segurança, que treinava comigo, falou, olha, não sabe quem te ligou aqui te procurando? Eu falei, quem? Aquela peruana. Eu falei, você que é peruana? A peruana, Pati, Isabel. Tá bom, deixa um telefone aqui. Eu rapidamente liguei para ela. Para vocês entenderem que às vezes os conceitos é preciso a gente, às vezes, tomar uma frente, mas com a permissão de Deus, com a diretiva de Deus. Mas isso, as suas orações vão te falar. O seu contato com Deus vai te mostrar. Se você tiver fé absoluta em Deus e fazer orações profundas, Deus vai te mostrar. Então eu fiz isso e Deus me deu uma diretiva. Então, entrei em contato com ela. Ela falou, olha, minha bênção deu certo. Eu falei, olha, eu sou membro externo. Eu sou membro externo. Eu sei que as figuras centrais não vão apoiar, mas o importante é que eu tenho uma fé em Deus e eu sei que Deus me indicou você. Se você aceitar, eu caso com você. Se você quiser casar comigo. Ela disse que sim. Nós casamos. Fomos para Brasília, eu conheci minha família, ficamos membro externo por um tempo. E aí depois eu comecei juntamente com ela, agora a condição ficou mais forte, a condição ficou mais viva na fé de meus pais. Nós, com muita fé, tanto eu como ela, fizemos orações e eu vi até a figura central da sede na época e contei toda a minha situação, falei, eu quero receber a bênção. Então, deram algumas condições para a gente, nós fizemos as condições, não deu nada, e recebemos a bênção em 97. Recebemos a bênção em 97, e aí Deus já estava no nosso lar, daí para frente continuou mais. Todos os meus filhos cresceram nessa massa, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho da minha história, isso, né? Bom, passando disso, eu sempre trabalhando com artes marciais, sempre dando aula, treinando e lutando. Então, o que aconteceu? Veio um momento de que Deus quis me colocar à prova, porque é uma prova, uma provação de fé no Pai, uma provação de fé nos mandamentos, na lei de Deus. Então, o que aconteceu? Nosso Pai, ele teve uma inspiração de treinar a segurança do palácio e a segurança dele, mas ele queria um treinamento real, um treinamento forte, de segurança. Então, o que veio do nosso pai? Jiu-jitsu, a melhor arte marcial do mundo, a arte marcial da união, da força. Então, nosso pai deu uma missão ao reverendo Eudini, né, seu filho mais novo. Eudini, precisamos de um professor de jiu-jitsu que seja abençoado. Deu essa missão a ele. Eudini ligou para a sede central no Brasil e falou ao presidente Simão que precisava de um professor.
de jiu-jitsu para atender o pedido do verdadeiro pai. Então, começaram a busca. Um professor de jiu-jitsu abençoado. Procuraram, não encontraram. Aí reportaram novamente para Rio de Janeiro que não tinha de karatê, tinha de taekwondo, tinha de várias outras modalidades, mas jiu-jitsu não tinha, abençoado. Não tinha. Então, Eudini começou a pesquisar na internet e achou, né, em algum site aí, colocou lá e achou meu nome lá. Francisco Maurênio da Costa, faixa preta de jiu-jitsu, tal, estava meu currículo lá. E na parte do currículo que estava lá, religião, estava escrito Federação das Famílias. Nessa época eu coloquei como Federação das Famílias. Ele falou, deve ser a Federação do Brasil. E ligou novamente para o Brasil e falou, olha, tem, aí deve ter um professor. E está escrito Francisco Moreira da Costa e na parte de religião está escrito Federação, deve ser membro da Federação. Passou para o Simão Fernandes, o Simão Fernandes passou, falou, realmente, quando ele recebeu os dados, ele falou, realmente eu conheço. Francisco Moreira eu conheço. Só não sei se ele é faixa preta, aí foi confirmado. Nessa época eu já estava frequentando aqui a Santa Marta. Já frequentava Santa Marta. Ele pegou informações, conseguiu meu número de telefone e me ligou. Esse foi o primeiro contato que eu tive. Ligou me procurando e só que eu trabalhava direto. Minha filha, se eu pular uma coisa, me recorda. Eu nem tudo me apontei. E aí ele me ligou, e aí passou a missão para o COIT, né? O senhor passou a missão para o COIT entrar em contato comigo. Recebi uma ligação do COIT, falando a respeito disso, e nessa época eu estava em uma fase melhor da minha vida, em sentido de trabalho, em sentido de família. Eu trabalhava no Colégio Santa Cruz, no Alto de Pinheiros, e recentemente eu tinha sido promovido, né, de uma função para outra, para uma função melhor. Eu era supervisor no colégio, fui promovido a supervisor, então estava numa fase bem legal, uma fase boa, de estrutura, né, de condições financeiras, um emprego bom, né, estava conseguindo melhorar a estrutura e a segurança da minha família. E tinha acabado de abrir a academia também. Não, quando eu me regressei, desde a segunda, da primeira vez. Então, esse do primeiro contato. Então, o que aconteceu? A COIT entrou em contato comigo, pediu para mim ir até a sede central. Precisava falar comigo. Eu fui até a sede central, ele me expôs, me colocou todo o trabalho do dinheiro que ele estava precisando, né? Aí eu falei, COIT, eu não posso. Nesse momento, eu não posso atender esse pedido. Não posso ir para a coleta. Eu estou no trabalho, eu acabei de ser promovido, a minha responsabilidade no trabalho é muito grande, eu não posso me ausentar. Né? Então, eu não posso atender agora. Ficou aquela dor no meu coração, né, de atender o verdadeiro pai ou meu emprego, minha família. E sem contar que a minha esposa, ela estava com um problema de documentação, né, de visto brasileiro, e o documento dela estava atrasado, ela viajou para o Peru para resolver a documentação dela, então ela estava no Peru para resolver essa documentação. Então eu estava sozinho em casa cuidando dos meninos, meus meninos ainda eram pequenos, minha filha mais velha que me ajudava, né? Minha esposa estava no Peru. Eu falei, não tem como. Aí eu falei assim, ó, se precisar, eu tenho contatos com outros professores, eu tenho contato na federação, eu posso conseguir alguém que possa atender, mas eu no momento não posso. O COIT repostou isso para o reverendo Eudini. E o reverendo Eudini já tinha mostrado o meu currículo ao verdadeiro pai. E o verdadeiro pai tinha visto o meu currículo, né? Ele tinha visto a minha fotinha lá, que ele tinha imprimido,
E nosso pai já tinha aprovado. Não, é esse. É esse que tem que vir. E aí o reverendo Eugênio falou assim, Coit, consegue o e-mail dele, eu vou mandar um e-mail para ele. Coit passou meu e-mail ao reverendo, o reverendo me mandou um e-mail, né, me pedindo que, me explicando que esse era um pedido direto do nosso pai. Que eu tinha que atender nosso pai pelo menos 12 dias. Para mim, se sacrificar 12 dias e atender o verdadeiro pai. O reverendo Eugênio me mandou esse e-mail. Então, quando eu li aquele e-mail, eu falei, Senhor, eu tenho que atender. Eu vou fazer de tudo para cumprir esses 12 dias. Falei com a minha esposa, liguei para ela no Peru, aí a minha esposa me deu força, falou, não, você tem, dá um jeito, você vai lá e atende nosso pai por 12 dias. São 12 dias. Então vai lá, atende. Eu falei, Senhor, me dê uma luz, o que eu posso fazer agora? Bom, voltei ao meu trabalho e falei para o meu chefe, o meu chefe não ia entender se eu falasse de religião, que eu estava vindo pelo trabalho, né? Então eu usei meu esporte. Por isso que o esporte faz parte da minha vida. O meu esporte está em todos os momentos da minha vida. Então, como todo mundo sabia que eu era lutador de MMA, eu falei, eu vou sair, eu preciso, na verdade, de 15 dias. Era 12 dias para ficar lá, mas tinha viagem, tudo. Eu falei para o meu chefe, eu preciso de 15 dias para viajar. Mas você vai viajar para onde? Eu vou viajar para a Coreia do Sul. Para a Coreia? Eu vou do esporte de luta, né? Eu não expliquei para eles, porque até mesmo eles não iam entender, né? Eu precisava ganhar o coração deles. Então eu falei, eu vou lutar. Eu vou lutar na Coreia. Aí eles, nossa, que bom, parabéns, não, legal, nada. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai te dar a metade das tuas férias. As minhas férias só eram no final do ano. Eles me adiantaram 15 dias das minhas férias. Me adiantaram 15 dias. Aí liguei para minha esposa, falei para minha esposa, filha, deu tudo certo. Ai, que bom, vai lá, atende, pai, vem com o seu coração, com o seu trabalho. Aí eu falei, e os meninos, como vamos fazer? São tudo pequeno. A minha esposa não, tem uma amiga dela, né? Chama minha amiga, ela está sem trabalhar, né? Paga ela aí para ela ficar esses dias aí. Aí minha esposa conversou com ela, né? Depois eu tive contato com ela, ela se propôs ficar lá na minha casa durante o dia com os meninos e tal, e eu paguei um valor X para ela até o tempo de eu voltar. Aí eu até coloquei aqui, ó. Primeira ida à Coreia, 12 dias. É muita coisa, vou acompanhando aqui para não perder. A gente vai passando tempo, algumas coisinhas vão você apagar, por isso você tem que escrever tudo, né? Os pais sempre falam, você tem que escrever tudo, porque a gente guarda na mente, porque uma vez você leva uma pancada, né, e a gente toma muito soco na cara, né? Acaba algumas coisas dando chute. Então, primeira ida à Coreia, 12 dias. Começou o meu teste a partir desse dia. Começou o meu teste. A partir do momento que eu saí daqui do Brasil e viajei para a Coreia a primeira vez, minha primeira viagem internacional, né? Um inglês liro, 00, né? Um espanhol 2%. A primeira ida para a Coreia. Já começou o teste aí, né? Até Frank, na França, né? Tudo bem, beleza. Mas da França para lá, já começou. Tudo coreano, né? A comunicação do avião, tudo coreano. Chegamos na Coreia, quando eu desci no aeroporto, tudo coreano. E eu comecei a andar, e aquele aeroporto imenso. E eu peguei um trem, e o trem levava para um lado, eu falei, Senhor, sei que aqui, a saída, não conseguia achar a saída. Eu fiquei por volta de 1 hora e meia a 2 horas, não sei bem o tempo, perdido dentro do aeroporto. E os pessoal me falaram aí, a segurança veio, né? A segurança veio achando que eu era
alguma coisa, eu estava levando alguma coisa ilícita, me pararam, me levaram para uma salinha lá, começaram a me interrogar, e eu tentando explicar para eles, né? Eu estava perdido, eu estava tentando achar a saída, né? E eles não me entendiam, e até que, enfim, conseguiram lá uma aeromoça que conseguiu traduzir para eles, né? Conseguiu entender um pouquinho do que eu estava falando e conseguiu traduzir para eles. Aí entendeu, eu consegui sair, mas eu fiquei perdido, andando para uma daquelas malas. Saí, acho que mais ou menos 1h30. Quando eu saí lá fora, aí estava o reverendo Kendall, né? O reverendo Kendall estava me esperando junto com um dos seguranças, e ele fez parte da segurança junto comigo, que era um japonês chamado Sato-san. Então, o reverendo Kendall, Sato-san, estava lá me esperando e já estavam preocupados, já tinham ligado, já tinham ligado para a administração do aeroporto para saber, né? Aí até enfim eu saí e expliquei para eles, né? Porque ele estava demorando, porque eu tinha me perdido. Eu não conseguia entender. O cara subia era trem, descia era trem, fiquei perdido ali. E tudo em coreano, chegava uma fila assim, eu pegava, acho que deve ser aqui. Quando eu chegava era uma fila que estava embarcando para outro lugar, e assim eu fui perdendo tempo. Mas enfim, consegui sair. Quando eu saí no aeroporto, saí fora, aí estava o reverendo Kendall me esperando, junto com o segurança Sato-san, né? Ficaram felizes e tal, a gente já conversamos, né? Um pouquinho, tomamos um café, e ele rapidamente já ligou para o reverendo Juninho. Falou, Juninho, achamos o homem. Estava perdido. Né? Achamos. Aí o reverendo, rapidamente, pode levar direto ao palácio. Aí fomos direto para o palácio. Chegando lá no palácio, nosso pai ainda não tinha chegado. Chegamos primeiro no palácio, nosso pai ainda estava vindo de uma pescaria, de manhã. Isso era por volta, deixa eu só falar certinho, o horário. Chegamos no palácio por volta de 10h40 da manhã. Eu cheguei na Coreia, eu cheguei na Coreia 5h da manhã, mas eu fiquei todo esse tempo perdido. Então por isso que demorou chegar no palácio. Cheguei no palácio por volta de 10h30. Chegamos no palácio. Por volta de 10h30. Estava muito frio nesse dia, muito frio, né? Eu estava desprotegido, estava só com camiseta normal, brasileiro, né? Então passei um pouquinho de frio lá. Demorou mais ou menos de 20 a meia hora, chegou o nosso pai. E eu já estava ali naquela intensidade, coração a mil, né? Meu coração estava assim a mil, aí chegou o nosso pai, aí estava bem na frente, Eudini desceu primeiro, né? Aí já me viu, já veio me cumprimentar. Eudini fala espanhol, né? E inglês também muito bem. Aí já conversamos, aí nosso pai desceu, ele me apresentou. Vocês já sentiram alguma sensação de quando vocês estão assim com muita sede mesmo? Imagina, você trabalhando o dia todo no sol, a pastor Nahum pegou vocês, colocou ali para limpar tudo ali, o dia todinho, 7 da manhã às 3 da tarde, sem dar água para vocês. Você está com muita sede. Aí de repente o pastor Nahum vem com uma taça de água gelada para dar para vocês. Sentiram essa sensação? Já passaram por alguma vez sensação assim? Essa foi a sensação que eu senti quando eu vi meus pais descendo do carro e vindo em direção a mim. Eu senti essa sensação, porque eu fiquei a minha vida toda na igreja, né, fazendo seminário e orando a Deus para ter a oportunidade de conhecer ele. Quando ele veio ao Brasil, eu não pude nem ver ele, nem direito o corpo inteiro. De longe, lá em cima no muro, lá na sede central, eu vi só a cabeça dele. E naquele momento ele estava na minha frente, sorrindo para mim e vindo em direção a mim. Aí eu de mim me apresentou, esse é São Francisco. Não, ainda não foi batizado, por favor. Esse é Francisco. Aí ele olhou assim para mim, Francisco, acompanhe. Aí entramos para dentro do palácio, eu estava com um princípio divino. Eu estava com o princípio divino na mão. E aí fomos até o portão do elevador. Aí ele, deixa eu só pegar aqui as 3 perguntinhas que ele fez para mim. Deixa eu achar.
Olha só. Primeiro encontro com o nosso Pai. Então chegamos próximo do elevador. Está tudo escrito, tá? Chegamos próximo do elevador, nosso Pai me fez a primeira pergunta. Nosso Pai me fez. A primeira vez que Ele me dirigiu a palavra, que eu pude ouvir a palavra saindo da boca dele, direcionada para mim, especialmente para mim. Ele falou: esse livro que você está na mão é o princípio? Está em português? Está em português. Você pode ler um pedacinho para mim? Eu li uma frase. Ele respondeu: o som da língua portuguesa me soa muito bem. O português me soa muito bem. Essa foi a primeira pergunta que nosso pai fez. A segunda pergunta que nosso pai fez. Não dão risada, hein? Não dão risada. Nosso pai falou assim: eu pensei que você era alto e forte. Porque é um lutador, né? Eu pensei, assim, foi engraçado, né? Mas ele falou de uma forma carinhosa, né? Deu para ver pelo som da voz, pelo coreano que ele usou, né? Pelas palavras que ele direcionou a mim. Ele falou: eu pensei que você era alto e forte. Né? Aí vem a terceira. Aí a terceira nosso pai me consolou. Ele falou: mas você é o ideal para o que eu quero. Vocês entenderam essa frase? Essa frase não é minha, essa resposta não é minha, foi o nosso pai que falou para mim. Olha só, a segunda pergunta. Nosso pai falou: eu pensei que você era alto e forte, igual o nosso. Viu? O nosso gigante ali, né? Que é o autor aqui, né? Mas você é o ideal para o que eu quero. Aquilo mexeu. Aí, primeira subida ao palácio. Nosso pai me pediu naquele momento para que a gente acompanhasse ele dentro do elevador até a entrada dos seus aposentos. Aí eu fui no elevador. Meus pais já estavam na cadeira de roda. Tá? Ele estava na cadeira de roda e eu fui de um lado e o Dini de outro. Seguranças. Nós subimos o elevador. Fomos até o último andar. Saímos até a sua habitação, entrada da sua sala. Chegamos lá, nos despedimos. Aí ele falou para ele: agora ele pode descansar. Aí saímos do palácio por volta de 4 da tarde e fomos para Hanandong. Hanandong, em Villages, na Coreia do Sul, que é a casa de nosso pai. Aí eu fui para a casa do nosso pai, a casa onde nosso pai morava antes do palácio, em Hanandong. Aí eu fui para Hanandong. E sua esposa. Todo esse período foi o período dos 12 dias, tá? Chegando em Hanandong, Eudini me apresentou toda a sua equipe de segurança, me mostrou a casa e me mostrou o local onde eu ia ficar. O espaço onde eu ia ficar e tal.
E naquele mesmo dia, eu já fui dar um treinamento para o reverendo, Edinho, junto com sua esposa. Já fui dar um treinamento de jiu-jitsu para ele. Praticamente eu desci, chegar, ele mostrou, troquei de roupa, troquei o kimono, subi para a sala e dei um treinamento para ele de 1h30. De 1h30. Tem algumas coisas aqui que eu estou pulando, porque é bem extenso, né? A gente é bem extenso, então ficamos um ponto mais fácil. Mas essa primeira parte aqui desse meu testemunho é só dos 12 dias. Os 12 dias que eu me sacrifiquei para ir lá. Né? Então, por isso que eu estou acelerando um pouquinho. No dia seguinte, né? No terceiro dia, na verdade aqui é no terceiro dia. No terceiro dia, nós fomos ao palácio, participamos do rondoquê às 4h40 da manhã. Mas nós saímos de Ranandon, 4 horas, para a gente chegar no palácio, subir até a habitação, pegar nossos pais e descermos para o salão de rondoquê. Então, no terceiro dia, foi a minha primeira participação do rondoquê com o nosso pai no palácio. No terceiro dia que eu estava na Coreia. E nesse mesmo dia, que não estava ali no rondoquê, o nosso pai pediu para mim se levantar, me levantei, e ele pediu para que eu demonstrasse uma técnica do jiu-jitsu, uma técnica rápida e eficaz do jiu-jitsu ali, naquele momento, com o reverendo Edinho. Então, eu me levantei, né, com a roupa que eu estava mesmo e tal, só tirei o paletó e demonstrei ali em questão de uns, foi nem 5 minutos, 3 minutinhos, eu demonstrei umas técnicas de jiu-jitsu com o Edinho, nosso pai aplaudiu. E foi nesse dia, nesse primeiro rondoquê, que eu sempre falo até hoje para os meus alunos e em todos os momentos que eu tenho a oportunidade de falar sobre o que o nosso pai falou nesse dia, do jiu-jitsu. O nosso pai falou assim, ó, o jiu-jitsu é como a palma da nossa mão, sempre, entendeu? Não menosprezando nenhuma arte marcial, não é porque você tem a palma da mão, você vai menosprezar os dedinhos. Mas o jiu-jitsu ele é assim. O pai usou e nesse ano do que ele está mostrando. Então, o jiu-jitsu ele é muito forte. E quando você une as outras artes marciais e fecha, ele fica potente. Então, essa é a essência do jiu-jitsu. E para que o jiu-jitsu se torne forte, ele precisa de união. E quando você une a sua mão aqui, ó, fazendo um punho, na verdade, cada dedo aqui está tendo uma finalidade. Cada dedo está protegendo o outro. Ó, e o dedão maior que é solitário aqui, mas que é o dedo mais forte, né, para você fazer flexão e tudo, ele vem terminar de fechar aqui. Então é a união. Esse foi um dos exemplos que nosso pai usou em um dos rondoquê. Nesse primeiro rondoquê foi isso, mas ele usou também essa mesma explicação em vários outros rondoquê a partir daí. Então o jiu-jitsu é isso, é a união, proteção, é um protegendo o outro. No terceiro dia, participamos de todo o rondoquê. Ao término do rondoquê, nosso pai subiu para as habitações dele, né? E eu fui conhecer as dependências do palácio, né? Onde ficava o segurança, setor de câmera, tal, tudo, né? Então foi tudo isso aí no terceiro dia. No quarto dia, nosso pai permitiu que eu ficasse em Ranandon durante todo o dia para conhecer os seguranças de Ranandon. Né? A casa era muito grande, tinha uma casa acima, tinha uma casa embaixo morava um dos filhos, que é o Coco de mim. Então, no quarto dia, eu fiquei o dia todo em Ranandon, conhecendo as dependências. Né? Tudo isso para mim era novidade, porque ali estava realizando um sonho, né? Uma coisa que eu tinha e eu estava tudo realizando ali para mim. Eu assim, eu estou na casa, domingo, dentro da casa, quero
estava no meio deles. Vocês já imaginaram o valor disso? Vocês já imaginaram o valor disso? Olha só. No quinto dia, esse dia, o quinto dia, no quinto dia, esse dia é muito importante, porque no quinto dia foi o dia que voltamos ao palácio no quinto dia, e eu tive a apresentação, fui apresentado a toda a família verdadeira que se encontrava no palácio. Nosso pai fez questão de me apresentar. Me apresentei a toda a família verdadeira. Isso para mim foi uma de outras bênçãos, porque comecei a conhecer todos, os pequenininhos, netinhos do nosso pai. Né? Então eu tive que conhecer todos eles, para mim se familiarizar. Eu falo disso com o coração muito alegre, porque são coisas, que nem eu sempre falei para o pastor, coisas minhas, coisas que eu vivi, que só está mentindo entre eu e Deus. Né? Minha esposa é a que eu mais compartilho com ela. Né? Então isso é uma coisa muito gratificante. Esses 12 dias foram 12 dias realmente de muita bênção mesmo. Tá? Fiquei no palácio para conhecer a família até as 4 da tarde. Depois nosso pai mandou voltar eu junto com o Redinho para Anandão. Então fiquei de fora. No 7º dia, olha só, esse dia está marcado. E esse dia não tem como nem não esquecer dele. Porque olha só, o dia do teste. Teste físico. Né? Esse foi um teste físico. Olha só, nesse dia, no 7º dia, nosso pai deu folga para Eugenie e ficar o dia todo de folga. De folga que é? Eugenie era o reverendo que estava sempre acompanhando nosso pai. Então nosso pai liberou ele nesse dia. Não, nesse dia não precisa me acompanhar. Fica de folga, fica em Hanandon, né? Curte seus filhos, a família e eu fiquei com ele. Então olha só, nesse dia aí o reverendo Eugenie pediu para mim. Vamos conhecer a família do Kukdini. Então nós fomos para a casa do Kukdini, que era do lado. Chegamos lá, o Kukdini falou assim, pede para o Francisco, né? Pede para o Francisco para fazer um churrasco brasileiro. Aí o Kukdini falou, Francisco, o meu irmão está pedindo para você fazer um churrasco brasileiro. Você sabe fazer? Eu falei, eu não sou bom nisso não, mas eu vou tentar, né? Eu vou tentar. Então, montamos ali uma fogueira, uma churrasqueira e tal, né? Carvão, tudo certinho tudo lá. Começou a trazer as carnes, comecei a assar, comecei a fazer uns negócios lá. Beleza, estava tudo bem. Até aí estava tudo bem, maravilha, né? O Kukdini, nessa época ele era um dos responsáveis por toda a segurança, tanto de Hanandon como do palácio. Né? Era um responsável. Então, Kukdini falou para o reverendo Eugenie, acho que ele viu uma estatura um pouco baixa, né? Surgiu alguma dúvida ali, né? Alguma coisa nele surgiu de repente. Ele falou assim, será que o Francisco pode fazer uma luta com um dos meus seguranças? Aí o reverendo Eugenie falou, vou perguntar para ele. Aí o Eugenie falou para mim, ô Francisco, o meu irmão quer saber se você faz uma luta com a segurança dele. Eu falei, aqui? Aqui mesmo, na grama. Tá bom, eu faço. Aí o que chamou o segurança dele, o primeiro segurança que eu lutei, ele era bem mais alto, forte, e era faixa preta de Hapkido. É uma arte marcial de torção em pé. Né? Então, primeira luta, né? Na grama. Então, eu lutei com ele, já derrubei, é a primeira luta, não vou entrar ainda na luta, mas terminei a primeira luta em 2 minutos. Finalizei. Aí, o Kukdini ficou espantado. Aí, o Kukdini chamou o reverendo
E o Dinho, ele pode fazer mais uma? Perguntou para mim. Aí a Reverendo Dinho falou, Francisco, meu irmão quer saber se você luta com mais um. Eu falei, eu luto. Aí ele chamou no rádio, né, no HP, chamou no rádio o outro segurança. O segurança veio. Segundo segurança que subiu, segundo segurança, ele era faixa preta de taekwondo. Ele era faixa preta de taekwondo. Aqui já vai dar um trabalhinho, né? Mas eu não queria demorar muito, né? Então eu lutei com ele. Essa luta foi mais rápida. Eu finalizei ele em menos de 1 minuto. Derrubei, deu uma ajuda, ele bateu. Beleza. Aí a gente ficou, né? Nossa, o menino é muito chato. O menino falou, tá tirando o baixinho aqui, aí beleza, né? Olha só. Terceiro segurança que chamou para me lutar. Esse deu um pouquinho de trabalho, porque esse era faixa preta de judô. E judô pesando 85 quilos. E eu com 60, né? Não vi isso agora. Aí eu com 60, e ele 85 quilos, faixa preta de judô. Esse deu um pouquinho de trabalho. Essa luta demorou 4 minutos e 30 segundos. Né? Porque ele teve uma troca de força ali, uma resistência. Eu não consegui derrubar ele no primeiro, né, na sequência, então tive que fazer realmente uma luta de força com ele, uma luta corporal, mas enfim, né, consegui derrubar e consegui finalizar ele no 100 kg com estrangulamento. Finalizei, beleza, mas aí eu gastei muita energia, cansei bastante, entendeu? Gastei muita força. Então veio a quarta luta. O Dinho falou, pode fazer mais uma? Eu acho que ele queria que eu fosse derrotado ali. Foi um teste físico mesmo, entendeu? Eu acho que ele queria que você desse um couro em todos os seguranças. Ou ele estava com raiva da segurança dele. Aí chamou novamente no rádio, veio um segurança que fazia um monte de artes marciais, fazia bloco, fazia aquilo, não era preta em nenhuma, mas treinava várias artes marciais, entendeu? Então a minha luta com ele foi mais de trocação, né? Eu também sou faixa preta de Muay Thai, então eu fiz uma luta de trocação com ele, entendeu? Para conseguir nocauteá-lo. Essa luta demorou 2 minutos e 35 segundos. Isso, um soco, direto. Aí, foi 5 lutas que eu fiz. A última luta. A última luta é um coreano, que também era do Hapkido, né? Pesando quase 90 quilos. Foi a minha última luta com ele. Nessa última luta eu até cheguei a me cortar, ficava no chão, era na grama mesmo. Mas eu também consegui vencer, essa luta também eu consegui vencer em 3 minutos e 35 segundos, finalizando ele com um material. Com as costas dele, eu consegui finalizar ele. Olha só. Aí parou, graças a Deus, né? Parou por aí. Aí olha só. No oitavo dia, passando tudo isso, voltamos ao palácio. A primeira coisa que o reverendo Iguinho fez foi dar o relatório ao nosso pai. Deu o relatório ao nosso pai que o que tinha feito. Tinha me desafiado. Tinha colocado em segurança para lutar comigo. E o reverendo Iguinho falou: São Paulo venceu uns 5 seguranças. Os 5 melhores seguranças. E aí foi quando, nesse dia, o nosso pai mudou o meu nome. John. Nosso pai mudou o meu nome. De Francisco para São Fran. Nosso pai falou: você é um guerreiro, você é São Fran, que luta até o fim. Parabéns, você
venceu os seguranças. Né? Então, nesse dia, nosso pai trocou meu nome. A partir dali, todo mundo na Coreia não me chamava mais de Francisco. Todos me chamavam de São Fran. Né? Foi o nome que nosso pai me deu lá na Coreia. Então, eu vou pular aqui, porque esse dia aqui no dia 11, né? No dia 11, foi um dia bem puxado. No dia 11, nosso pai pediu para fazer compras. Né? Nós saímos com os nossos pais na Coreia, eu com seguranças, eu e mim, nosso pai foi fazer compra em vários lugares. Nesse dia nós almoçamos em um shopping, né? Nós almoçamos em um shopping, nosso pai fez compras e passamos basicamente a tarde toda. Voltamos para o palácio por volta de 3h40. Chegando no palácio, por volta de 3h40, nosso pai subiu a sua habitação, né? E foi falar com a família verdadeira, com os filhos, com os netos, né? Com os reverendos. E então nós voltamos para Ranandong. E Ranandong permaneci do dia 11 até o dia 12, que era o último dia que eu ia ficar na Coreia. No dia 12 era o último dia. Aí eu tive uma surpresa muito boa. Porque no último dia a gente não ia para o palácio. Era o dia que eu estava me arrumando, né? Ia pegar o avião para voltar para o Brasil. E aí, o Dini recebe uma ligação. Uma ligação do chefe da segurança do nosso pai, falando que nosso pai está acabando de sair do palácio, está indo para Ranandong para almoçar com vocês para se despedir de São Fran. Vocês imaginaram isso? Vocês imaginaram como é que o meu coração ficou naquele momento? Aí o Dini falou, você me fala, se arruma rápido, né? Para ali, cuidei de coreano aí. Para ali. Rápido, nosso pai está vindo para almoçar com a gente. O reverendo falou assim, de uma forma emocionada, feliz, contente. Depois que foi para o palácio, eu nunca vim aqui almoçar. Ele não vem mais almoçar aqui. Ele está vindo almoçar para se despedir de você. Aí, nosso pai pegou meus pais, né, nos segurança, não deixou de tirar armados, e nós sentamos. Foi a primeira vez que eu sentei na mesa, uma mesa grande, com toda a família verdadeira, nosso pai na ponta lá, no regime, sua esposa, no corpo de mim, sua esposa, alguns seguranças em pé, tal. E eu queria estar em pé, eu estava numa posição de segurança, mas ele falou, não, você sentar, eu sentei. E aí, nesse dia, que nós estávamos almoçando, nosso pai pediu para me dar um relatório da minha vida de fé. Ali, naquele momento de almoço. Para me falar de mim, da minha esposa, da minha bênção, do meu casamento, dos meus filhos. Então eu comecei a falar. Eu falei aqui no comecinho. Ô João, eu falei, não sou pai. Me bateu um conflito, eu falo, não falo. Porque será que eu errei? Será que eu pequei? Será que eu... Senhor, eu me senti tão à vontade, nós me deixou tão à vontade que eu falei tudo. O que eu falei aqui, eu falei tudo. Ele perguntou, você recebeu uma bênção? Eu recebi. Foi eu que escolhi sua esposa? Mais ou menos. Fiquei assim, meio em choque, né? Fiquei assim, meio em choque. Fiquei meio em choque. Aí depois que eu voltei a fazer assim, Deus já tinha posicionado ela para você. Deus já tinha escolhido ela para você. Então, se você tem algum peso, a partir de hoje, você já imaginou o quanto meu coração ficou naquele momento de você ouvir isso do Messias? Lógico que ele estava falando em coreano e o Dini estava traduzindo para mim. Entendeu? Simultaneamente, ele estava trazendo, ele falando, olhando para mim, ele trazendo. Se você tem algum peso no seu coração, tire. Você imagina o quanto eu fiquei com o meu coração. Se eu tinha amor por aquela mulher, a minha esposa, naquele momento se multiplicou 70 vezes mais. E aí,
conversamos ali, expliquei toda a situação. Aí foi quando eu falei a situação da minha esposa, que ela estava no país dela, porque a documentação estava atrasada, tal, tinha um documento para vincular, ela estava no país e estava tendo uma certa dificuldade. Eu falei, não se preocupe, não, vai dar tudo certo. Né? E aí terminamos o almoço, nosso pai voltou para o palácio, isso já era por volta de 5 da tarde, eu tinha que estar às 18h40, eu tinha que estar no aeroporto. Aí meus pais saíram, voltou para o palácio e eu já saí direto para Mais 20 minutos. 20. 20. Aí eu fui para o aeroporto. Voltei, me despedi do reverendo de sua esposa, seus filhos, né? Chamou todos os filhos, né? Que hoje estão por diante, mas me despedi de todos eles. Aí em Ranandó e voltei para o Brasil. Chegando no Brasil, passando-se mais ou menos, depois que eu cheguei no Brasil, estava toda minha esposa, eu estava no Peru, né? Eu estava pós-graduando. Mas nesse período de tempo que eu vim para o Brasil, quando eu voltei para o trabalho, durou acho que uns 10 dias, né? 10, 15 dias, eu recebi a ligação do coach. O reverendo Reginei tinha ligado para ele que nosso pai tinha pedido que eu tinha que voltar para a Colômbia. Que eu precisava voltar para a Colômbia. Para treinar a segurança. Né? Ele ficou assim abismado com o que eu fiz com seguranças do corpo de linha, que ele queria que eu treinasse toda a equipe de segurança do palácio. Não somente a segurança do palácio, mas como também a família verdadeira. E aí veio esse chamado para mim. Eu tinha acabado de chegar na Coreia. Eu falei, não, e agora? Eu com minha esposa, e agora? Eu falei assim, não dá para mim ir. Meu emprego, eu tinha acabado de ser promovido. Como é que eu falo com o meu chefe? Então, vocês imaginam o conflito que surgiu para mim? Naquele momento, eu falei, minha esposa está fora do Brasil, meus filhos pequenos, não dá para ir para a Coreia. Eu já fui, fiquei 12 dias lá, fiz minha condição. Mas foi tanto amor que nosso pai aproveitou esse amor que eu tinha recebido lá, e ele falou, não, você tem que vir. Eu comecei naquele conflito tão grande que eu não sabia o que fazer. O trabalho, eu estava num trabalho bom, muito bom, mas meus filhos estavam bem, minha casa estava bem. O único problema que eu estava tendo era o problema da documentação da minha esposa, que por um milagre de Deus, não foi? Eu não sei o que aconteceu, de um dia para a hora ela me liga e fala, eu estou voltando que já deu tudo certo a documentação. O problema dela se resolveu. Não tinha mais desculpa. Não tinha mais o que falar. Eu estava usando a dificuldade dela como a minha, para não ir para a Coreia. O problema dela se resolveu. Agora era a minha. O teste veio direto para mim. Não tinha mais como eu colocar minha esposa na frente. Porque dela já tinha se resolvido. Eu falei assim, vamos agora. Aí minha esposa voltou, né? Do Peru, eu falei para ela, não, fala com o seu chefe. Eu fui falar com o meu chefe, a primeira conversa que eu tive com o meu chefe, minha esposa lembra, né? O que eles fizeram? O problema é o salário? Você não está contente com o salário? Falou, Francisco, você é um dos funcionários mais bem pagos que na função que você tem. Você ganha muito bem, você não está contente, a gente vai aumentar o seu salário. A gente vai dar mais um ponto para você. Você vai a resposta dele. Então, aumentou mais o meu conflito. Então, para minha esposa. A minha esposa já pediu as contas lá. Eu falei, não, se fizer me der, foi aumento. Esse me der foi aumento. Eu fui lá para conversar com ele, para eles me mandar embora. Eles me deram foi aumento. Mas, quando você serve a Deus, você tem um amor no coração, você começa a quebrar essas barreiras. Eu falei, Senhor, se é da tua vontade, mas isso só aconteceu, né, pela fé que você tem em Deus.
dificuldade que você viveu, que você crê, e nas pessoas que estão ao seu lado, que apostam em você, que acreditam em você. Uma delas foi a minha esposa. Que ela falou a minha esposa, olha, você sabe o emprego que eu tenho. Não é fácil conseguir um emprego desse. Ganhar o valor que eu estou ganhando hoje. Não tem como. Ela falou assim, seu nosso, você não sabe quem está te chamando. Você não está entendendo. Ela começou a me dar uns puxões de orelha. Você não está entendendo. Você não sabe quem está te chamando. Você está se apegando à matéria. Tudo bem que a gente precisa da matéria, mas se Deus está te dando essa oportunidade, abraça. Deus vai dar um jeito. Não, vai, pede tuas contas, vai lá, pede as contas. Pede as contas e atende o nosso Pai. É Ele, você está sendo chamado direto. Você está chamado direto. Não está tendo nenhum intermediário nisso. O intermediário que tem, quem é o intermediário? É o Filho. Então, eu tive bastante disposição em oração para me quebrar essa barreira. Eu voltei até o escritório lá do meu trabalho, conversei com o meu chefe, falei, olha, eu preciso que vocês me mandem embora. Não, você precisa de mais uns dias, você vai lutar lá. Eu falei, não, porque dessa vez eu tinha prometido para o reverendo que eu vou ficar 40 dias. A minha segunda ida à Coreia era 40 dias. Eu não queria ir para morar. Eu vou atender o nosso pai 40 dias. Aí pedi as contas. Pedi as contas do meu trabalho, pedi que eles me mandassem embora. Eles foram tão bons comigo, no colégio, todo mundo gostava de mim, que eles falaram, não, a gente vai, não precisa você pedir as contas. Realmente é isso que você quer? Então, a gente vai te mandar embora. Então eles me deram as contas. Eles me deram as contas, saí, ajeitei tudo em casa. Falei com minha esposa, eu vou atender nosso pai por 40 dias. Ela ficou com os meninos e eu viajei novamente para a Coreia. Mas aí dessa viagem, dessa vez eu já não passei tanto sufoco no aeroporto, não. Eu já conheci o caminho, né? Já estava bem claro. Então, eu fui para a Coreia para atender o nosso pai por 40 dias. A princípio, esse era o plano, né? Dessa minha segunda ida à Coreia, eu fui para atender o nosso pai. Então dessa vez eu já fui direto, não fui para o palácio. Quando eu cheguei na Coreia, já fui direto para Rondon. A casa onde ficava o reverendo de mim, e já fiquei lá. Nesse dia eu cheguei na Coreia por volta de 3 horas da tarde. Fiquei o resto da tarde em Rondon e à noite também. Só no dia seguinte que nós saímos 3h30 da manhã e fomos para o palácio, para se encontrar com nosso pai na minha foi o segundo encontro com nosso pai. Aí, a partir desse momento, eu comecei a seguir ele direto, porque nessa segunda vida, eu já comecei a fazer parte do quadro de segurança do bispo. Então, eu comecei a acompanhar ele na Coreia, em várias situações, em vários momentos, de pescaria, de reuniões, de saídas, né? Dentro do palácio, em reuniões. Comecei a fazer parte do corpo de segurança do nosso pai. Nesse período de tempo, que eu fiquei basicamente, eu ficava mais no palácio do que no Rondon, eu começava, às vezes eu pensava comigo, e realmente, será que eu tenho tanto mérito para isso? Será que eu estou merecendo tudo isso de ficar aqui, compartilhando o mesmo espaço com o meu pai? E aí quando era de manhã, eu chegava de manhã, a gente chegava lá,
assim, a gente descia do carro, subia, a gente ia até a habitação dele, junto com a Brenda, a gente pegava o meu pai e a gente ia com ele até a sala. Chegava lá, sentava no cantinho e ficava lá, boa parte do rio. Porque muitas das vezes, na hora do rio, eu tinha que sair, né, para acompanhar, a Virginia, com a sua esposa, mas a maioria das vezes eu ficava lá. E muitas vezes, quando o rondoquê era direcionado direto aos referentes. Né? Aí, muitas vezes, quando dava ali por volta de 8 horas, 9 horas, nosso pai me liberava, então saía. Mas o interessante nisso é que a gente, nosso pai começava a me testar. Porque sempre quando era nos rondoquê, a gente não levantava para tomar café, o café vinha ali mesmo, tomava o café ali mesmo. Então, ali o nosso pai liberava para o café. Vinha um café para o nosso pai, e aí nosso pai liberava para a gente. Mas o mais interessante não é isso. É que parece que assim, é um período de restauração. Nosso pai, para me restaurar, o que ele fazia? Nosso pai me dava o café dele. Fazendo o café coreano. Alguém já tomou um café coreano? Chafé. Alguém já tomou café coreano, com kimchi, várias coisas? Meu, para mim aquilo ali era terrível. Terrível. Eu não conseguia comer aquilo, eu podia jogar no lixo. A vontade era jogar no lixo. Verdadeiro pai. Mas, sabe, meu coração ficava assim. Aí eu falava, Senhor, mas está vindo do verdadeiro pai, eu vou ter que comer esse negócio aqui. Entendeu? E eu não sei se na primeira vez que nosso pai fez isso, ele sentiu que precisava me restaurar, porque isso se repetiu a semana toda. Não tomou café da manhã a semana inteira. Também. Mas Um sacrifício. E sempre nosso pai tomava, nosso pai sofrava. Quando era no outro dia, a mesma coisa, o pai tomava, o café dele sobrava mais, dava metade nos pais sofrava. E aí eu estava sentado bem à frente, né? Eu tinha não dava nem para esconder no bolso assim, pegar um pedacinho e colocar no bolso. Não dá para comer. Foi uma semana, os pais me ofertando o café dele. Uma semana me ofertando o café dele. Eu também aprendi a comecei a gostar da comida coreana. Entendeu? Agora aqui, nesse período de tempo aqui, eu começo a ver, aqui eu pulei algumas coisas, eu te dei mais um café do testemunho. Agora, essa parte do testemunho chama assim, experiências com o verdadeiro pai. Essa parte aqui do meu tempo são experiências, né? Eu vou estar falando só as experiências que eu tive com ele durante todo esse período de vida dele, até o dia da Assunção, da ascensão dele ao mundo espiritual. Eu tive várias experiências com ele, porque eu não fiquei só aos 40 dias, eu fiquei 7 meses. Fiquei 7 meses. E nesse período de experiência, eu tenho experiências que eu vi com ele na Coreia, em Las Vegas e em Hawaii. Em Hawaii, no Havaí. No Havaí eu tive uma experiência muito boa, mas as experiências melhores que eu tive com ele foram na Coreia. Então, a gente vai dar um pause e quando a gente voltar, eu vou falar só das experiências, né? Essa primeira parte eu falei de todo esse processo que eu passei, né? Como eu fui escolhido, como que nosso pai trocou meu nome e me batizou como São Francisco, né? O desafio que eu tive, o que eu tive que vencer, de lutar contra eu mesmo, mas tudo isso veio pela fé e amor. Pela fé e amor. E só você sabe o valor e a importância do verdadeiro Pai quando você consegue ver o sacrifício e a obra dele. Quando você consegue colocar seu coração, você consegue imaginar o
o valor que ele deu para toda a criação. Porque assim, fé, quando se fala de fé, tem uma palavra que fala assim, quando você fala de fé, você quer ver o tamanho da sua fé? Às vezes as pessoas falam de fé e não sabem o tamanho da sua fé que você tem. Então você quer saber o valor da sua fé, o tamanho da sua fé? Assuma responsabilidade. Quando eu falo responsabilidade com a igreja. Porque aí sim, quanto mais responsabilidade você tiver, mais testes você vai ter, mais dificuldade você vai ter. Então, nós pais sempre falamos, você quer saber o tamanho da sua fé? Assuma a responsabilidade na frente da igreja. Aí você vai saber se você tem fé ou não, porque os testes vão cair em cima de você muitas vezes. Muitas vezes. Então, quando a gente assume uma responsabilidade, aí a gente vai saber se realmente eu tenho fé. Porque foi mesmo quando os testes começam a vir. Tá bom? Então, nós vamos intervalinho, né, pessoal? Vamos dar um intervalinho, aí eu vou falar só das experiências. Se nessas experiências que eu sou lutador, mas se acontecer em algum momento, lágrimas de modo de escorrer, permissão de Deus.